pessoal, nós faremos agora análise do livro intitulado Educação em Língua Materna, a Sociolinguística na Sala de Aula, de autoria de Stella Maris, Bortoni e Ricardo. Bem, pessoal, o livro é dividido em 7 capítulos, tem aqui uma espécie de introdução, né, de Marcos Bagno. São 7 capítulos que totalizam aqui pouco mais de 100 páginas. Não se trata de um livro muito extenso, no entanto, apesar de ser pequeno em volume, né, trata-se de uma obra grandiosa no que diz respeito à importância que é dada à questão sociolinguística em sala de aula, principalmente na atual sociedade na qual estamos vivendo, né, onde os extremismos se fazem cada vez mais presentes. E isso poderia se refletir, né, em uma supervalorização das gramáticas ditas normativas, né? E justamente a perspectiva da sociolinguística vem para se contrapor a essa ideia de imutabilidade da língua, essa ideia de que na língua nós devemos focar única e exclusivamente nas ideias de certo ou errado. Então nós temos uma obra na qual os professores podem refletir sobre o português brasileiro, isso é destacado aqui, né? Português brasileiro, uma vez que quando a gente considera o português de Portugal, e aqui nós temos a gramática normativa como uma das principais representantes do português de Portugal no Brasil, né? Então defende-se aqui a consideração do português brasileiro, e este português brasileiro, por sua vez, deve ser considerado no estabelecimento de uma gramática, né? Gramática do português brasileiro. Agora, é claro, isso reflete anos, né, décadas de pesquisas feitas pelos linguistas. E nós sabemos que nem todos os gramaticistas são linguistas. Pois bem, partindo agora para a introdução que é feita por Marcos Bagno, nós temos por uma sociolinguística militante, né? Ou seja, uma perspectiva aqui de uma sociolinguística engajada, e geralmente quando a gente se depara com pesquisas na área da sociolinguística, nós temos aqui pesquisas engajadas, pesquisas claramente, né, que deixam transparecer claramente um viés não neutro, né? Ou seja, essa perspectiva de que não há neutralidade no campo científico, há sim claramente um ponto de vista assumido, né? E as pesquisas militantes, elas têm sim claramente um ponto de vista assumido, e Marcos Bagno destaca isso, né? Que nas 3 últimas décadas os linguistas brasileiros vêm com esse objetivo, né, de nos trazer um retrato mais fiel da nossa realidade linguística. Isso se reflete em livros voltados, por exemplo, né, para o português brasileiro, na gramática do português brasileiro. E nós temos muitos linguistas, né, que trabalham nessa perspectiva da norma, nessa perspectiva da consideração do português brasileiro, como Marcos Bagno. Nós temos Carlos Alberto Faraco, a própria Stella Maris, Bortoni e Ricardo, Irandé Antunes, dentre muitos outros, né? E Bagno destaca que uma das pioneiras desse movimento é justamente a Stella Maris, Bortoni e Ricardo, que vem se dedicando ao estudo da sociolinguística, né? Mas voltado aqui para o universo educacional, né? A chamada sociolinguística educacional. Ao contrário de muitos outros linguistas empenhados na documentação e descrição da língua falada pelos brasileiros das classes privilegiadas, nascidos e criados em zona urbana e inseridos na cultura letrada, Bortoni e Ricardo foi investigar não só a língua, mas também as redes sociais e a cultura específica dos migrantes de origem rural, forçados a se instalar nas periferias das grandes cidades e a enfrentar a sociedade letrada, munidos de suas práticas essencialmente orais. Esses brasileiros falantes das variedades linguísticas estigmatizadas
constitui a imensa maioria da nossa população, secularmente negligenciada pelas ações políticas dos sucessivos regimes políticos, especialmente no que diz respeito à educação formal. Então, esses brasileiros, né, que tiveram, né, o acesso à educação formal negada ou mesmo dificultada, né, constitui a imensa maioria dos brasileiros. Consequentemente, estudar o português brasileiro é estudar, acima de tudo, né, as práticas linguísticas destas pessoas. E nessa perspectiva da sociolinguística militante, nós temos uma busca, né, por possibilitar a estes brasileiros o acesso à cultura letrada. Vejam bem, cultura letrada. Isso não quer dizer que eles não tenham cultura. Obviamente, todos nós temos. Mas Bagno faz questão de dizer aqui cultura letrada, né? Inclusive, ele é um dos grandes críticos a essa ideia de língua culta, né? Língua culta. Culta vem de cultura, né? Então, seria uma língua que tem cultura. Se você diz que uma língua é culta, você está dizendo que existe uma língua inculta. Uma língua que não possui cultura, o que é falso, né? À luz da antropologia cultural, né? Não existe língua inculta. Então, ele destaca muito bem, utilizando aqui este especificador, né? Cultura letrada. O público-alvo desta obra aqui são os professores em atividade ou os professores em formação. E para esses professores, o livro traz instrumentos de análise que são adequados para lidar em sala de aula com as regras características das variantes linguísticas que são estigmatizadas, né? Aquelas variantes que são vistas como erros, né? E é justamente sobre a noção de erro que Bortoni vai nos trazer aqui nesse livro, né? Ela prefere a utilização do termo diferenças e não erros, né? A noção de erro nada tem de linguística. Trata-se de um pseudoconceito estritamente sociocultural decorrente dos critérios de avaliação, ou seja, dos preconceitos que os cidadãos pertencentes à minoria privilegiada lançam sobre todas as outras classes sociais. Do ponto de vista estritamente linguístico, o erro não existe. O que existe são formas diferentes de usar os recursos potencialmente presentes na própria língua. Se milhões de brasileiros dizem trabalho e não trabaco, trabavo, trabazo, etc., é porque a transformação do LH em I é uma virtualidade prevista na própria arquitetura fonológica da língua portuguesa. Só se poderia falar em erro se cada cidadão errasse individualmente e de modo particular no momento de produzir aquele fonema. Então, os chamados erros que os nossos alunos cometem têm uma explicação dentro do próprio sistema. Agora, dentro das disputas do mercado linguístico, diferença é deficiência. Por isso que a escola também deve ensinar aos alunos, né, essas variantes que são de prestígio, para justamente enriquecer o seu repertório linguístico, de modo a permitir que eles tenham acesso maior, né, a recursos que possam adquirir uma competência comunicativa cada vez mais ampla e diversificada. No plano teórico, Bagno destaca que uma das contribuições de Bortoni e Ricardo é justamente a proposta de um instrumental de análise das variedades linguísticas brasileiras, composto por 3 contínuos: o contínuo rural-urbano, o contínuo de oralidade e letramento e o contínuo de monitoração estilística. A aplicação desse novo modelo em sala de aula representa, sem dúvida, uma promessa de renovação das práticas pedagógicas de educação em língua materna. Ao falar rapidamente da história desse livro, né, Bortoni Ricardo nos diz que ele foi escrito em 2000 como um material didático para o curso Pedagogia para o Início de Escolarização. E por ser um curso semipresencial, a gente vai se deparar com uma linguagem mais coloquial, né? Um conteúdo que não nos traz
uma densidade teórica, né? Justamente porque um dos objetivos deste material foi justamente ser acessível àqueles que não tinham conhecimento prévio em sociolinguística. Então, nós temos aqui repetições, ênfases e exemplos que recorrem frequentemente à experiência cotidiana dos alunos leitores. Então, nós vamos ter aqui um livro que aborda, acima de tudo, né, a experiência prática de professores que se utilizam dessa perspectiva sociolinguística.